Fala pessoal, tudo bom? Hoje iremos trabalhar função quadrática ou do segundo grau. Este desenho aqui chama-se de parábola. Parábola só quando for equação do segundo grau. A partir do momento que estamos estudando função do segundo grau, atrelado a isso, estudamos também a equação do segundo grau. Então, vamos estudar a equação do segundo grau envolvendo Bhaskara. Esses desenhos aqui, como vocês estão vendo nessa página, essa curva chama-se de parábola. Então, aqui é o eixo de x, também chamado das abscissas. Quer dizer que quando a parábola está voltada para cima, quer dizer que o valor de A ele é maior do que zero. Ele é positivo. Todos esses três casos, o valor de A é maior do que zero. Enquanto nesses outros três casos, o valor de A é menor do que zero, ele é negativo. Se a parábola não tocar no eixo das abscissas ou x, quer dizer que o valor de delta ele é menor do que zero, quer dizer que ele é negativo. Se a parábola tocar em um ponto do eixo de x, o valor de delta é igual a zero. E se a parábola tocar em dois pontos, o valor de delta é maior do que zero. Do mesmo jeito acontece quando o valor de A ele é negativo. Vamos agora resolver algumas questões do Enem. O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com alguns prejuízos em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial do segundo grau da forma y igual a x² mais bx mais c, com a base da montanha no eixo das abscissas. Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter. Como a imagem está mostrando que é um morro e esse desenho branco representa a parábola. Se a parábola estiver voltada para baixo, quer dizer que o valor de A ele é negativo. Então, olhando pelas alternativas, ficaria entre C, D e E. Analisando agora o valor de delta, como é que eu sei o valor de delta? Aqui vai bater em dois pontos no eixo de x ou das abscissas. Se vai bater em dois pontos, quer dizer que o delta é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, a alternativa correta é a letra D, porque essa aqui é a fórmula de delta. Vamos mais para outra questão. A figura abaixo mostra o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. As coordenadas do ponto do vértice dessa função são. Quando ele fala de esboço, quer dizer que é um desenho representativo. Se ele está falando que é uma função do segundo grau, o desenho vai ser uma parábola. Essa curva daqui chama-se de parábola. A partir do momento que ele fala de ponto de vértice, ele quer saber aonde a figura muda de sentido. Então, verificando aqui, a figura muda de sentido nessa localização. Então, ele quer saber o par ordenado que está localizado aqui, porque aqui chama-se de vértice. Vértice quer dizer que é onde muda o sentido da parábola. Então, esse número daqui é 6. 6 de y. Então, o valor de 6 de y é a letra A. Nessa próxima questão do Enem de 2022, uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual T² menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico representado na figura para avaliar
a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Como vocês estão vendo, o tempo é 10 horas e ele quer saber aonde ele anulou. Então, se anular, como está falando aqui, quer dizer que isso daqui, essa velocidade aqui, vai ser zero. Se vai ser zero, eu vou substituir o V por zero. Como é que eu sei que eu vou substituir? Porque está falando aqui que a velocidade foi anulada. Se foi anulada, eu vou botar zero aqui e vou descobrir quem é o valor de t para que a velocidade seja zero. Vou copiar a fórmula, substituindo v por zero e vou resolver. Trocando de membro, ficou t ao quadrado menos 4 igual a zero. Se eu trocar todos os termos, não precisa mudar o sinal. E agora eu vou isolar o t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado igual a 4. Esse expoente vai se transformar em raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é mais 2 e menos 2. Então, quer dizer que essa velocidade vai ser anulada quando a temperatura for 2 positivo e 2 negativo. Como vocês estão vendo, ó, 2 positivo e 2 negativo. Onde é que o gráfico está tocando quando a temperatura atinge ou 2 positivo ou 2 negativo. Então, como vocês estão vendo aqui, veja, tocou aqui, quer dizer que foi uma vez que a temperatura foi anulada. Tocou no outro ponto, que foi no menos 2, também foi anulada. Depois, tocou novamente em menos 2 e 2 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5 vezes que o pistão foi anulado. A alternativa correta é a letra E. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que representa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Como vocês estão vendo, ó, o valor de c é a altura do líquido, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado no eixo X. O ponto V é o vértice. Vértice quer dizer que é onde a figura, a parábola, muda de sentido. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. A partir do momento que o enunciado deu uma fórmula que é do segundo grau e no começo tem f de x ou y, quer dizer que é uma função do segundo grau. Vou representar ao lado esta função para começar a fazer os cálculos. Vou aplicar a fórmula de delta e vou substituir pelos coeficientes da fórmula. O valor de B é o número que está ao lado de x, nesse caso vai ser menos 6. O valor de A é 3 meios e o valor de C não tem. Mas eu sei que o valor de delta, como eu mostrei anteriormente, delta, quando ele toca em um ponto do eixo de x, quer dizer que o delta é zero. É importante você memorizar esses casos de delta para desenvolver melhor as questões. Então, vou colocar zero e vou fazer a substituição. Vou resolver a potência e vou resolver essa multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6C.
E menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então, ficou esta equação aqui. Vou isolar o C para dividir o 36. Menos 6 igual a menos 36. 36 dividido por 6, o resultado dá 6. Quer dizer que a altura do líquido contido na taça é 6. Alternativa correta, letra E. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele realiza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-la da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como, diante o que o enunciado está falando, T de H e dê uma fórmula. Essa fórmula eu vou observar o expoente. Pelo expoente, eu já verifico que é uma equação pelo expoente. Eu já verifico que é uma função do segundo grau. E outra coisa importante que falou na questão, o maior número possível. O maior número possível, ele já dá a dica de qual é a fórmula que eu vou aplicar na questão. E logo em seguida ele fala o maior número possível. Lembrando que o valor de A ele é negativo. Se ele é negativo, a parábola ele é para baixo. A parábola é para baixo. Então, se ele está perguntando o maior número possível, ele quer saber o vértice. Então, o vértice quer dizer que é o maior número possível que vai ser atingido. O maior número de bactérias. Então, falou de maior número ou menor número, eu vou aplicar Y vértice. Então, aplicando o Y vértice, eu determino o valor específico, neste caso, do maior número possível ou o menor número possível. Escrevemos agora a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e vou substituir olhando por esta fórmula aqui. Valor de B, 22, substituo aqui ao quadrado, menos 4 vezes A. Se aqui não tem nada, tem o numeral 1, então é menos 1. E o valor de C, nesse caso, é menos 85. Substituindo, vai ficar menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 85, vai dar 22 ao quadrado dá 484, menos com menos mais com menos, menos. Deu menos e multiplica os três valores que dá 340. Vou subtrair, deu 144. Vou aplicar agora a fórmula de Y vértice, que ele quer saber o maior número possível, ou maior número ou menor número. Eu vou aplicar a fórmula de Y vértice menos delta. Eu coloco o número que eu encontrei aqui. 4 vezes A, 4 vezes o valor de A. Nesse caso é menos 1. Vou fazer a multiplicação, 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. Faço o jogo sinal, menos com menos vai dar mais.
e vou dividir 144 dividido por 4 vai dar 36. 36 eu vou verificar na tabela que veio na questão. 36 ele está entre 30 e 43. Então, o número de bactérias quer dizer que é classificado como alta. Se é como alta, a alternativa correta é a letra D. Até a próxima, pessoal!